Será que dá mesmo para detectar mentiras com a técnica mirabolante do Dr. Ray? Vamos descobrir. Fala pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar uma técnica mirabolante para detectar mentiras. Essa técnica não fui eu que divulguei, até como você sabe, cientificamente dizendo, não existe um único sinal da mentira em si, mas o que me chamou a atenção foi quem divulgou essa técnica, o Dr. Ray. Se você não se lembra, o Dr. Ray também já foi conhecido pelo seu programa na TV, Dr. Hollywood, um programa que envolvia ali processos de cirurgias plásticas. Ficou bem famoso com isso. Mas antes da gente seguir falando desse vídeo aqui, comentando ali a análise da desonestidade, né, que o Dr. Ray de certa forma expõe, você deve também lembrar de que, se quiser continuar vendo vídeos assim, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Bom, vamos falar então. Ai meu Deus, pessoal, Um negócio aqui entre a gente, quando você acha que você já viu de tudo, você se surpreende com coisas novas. Essa é a beleza da vida, é o gatilho surpresa. Aqui deixando claro, espero não desrespeitar o Dr. Ray. Profissionalmente eu não tenho capacidade nenhuma para argumentar com ele na área da medicina, porque eu não sou médico, e além dele ser médico, ele é um profissional muito respeitado na área dele, tá certo? Então, de medicina eu realmente não tenho nem o que falar com o cara, não tenho nem a capacidade de conversar com ele agora. Ele foi no programa do Danilo Gentili de noite e foi falar ali em um determinado momento, né? Não foi uma pauta, um programa inteiro sobre detecção de mentiras. Ele deu ali um ponto que eu entendo que seja a vivência dele, a experiência de vida, mas ele falou sobre detecção de mentiras ali. Vamos ver aqui. Vamos lá. Qual time o seu filho joga futebol? Ele não está, na verdade, interessado no time de futebol. Ele está vendo se você... ele está fazendo um teste do seu QI e ele está vendo se você mente. Eu vou ensinar a gente como saber se o seu marido está mentindo. Fala isso aí. Lá vem. Cara, quando alguém fala assim, eu vou te ensinar como saber se alguém tá mentindo, provavelmente a pessoa que disse isso já está mentindo, porque não existe a técnica infalível para detectar mentira. Não existe assim, olha, eu vou te ensinar o sinal aqui, o truque para pegar mentirosos. Não existe, cientificamente falando, não existe isso, galera. Eu fico um pouco assim, confuso. O que o Dr. Ray vai falar sobre detectar mentira, cara? Não é a área dele, mas enfim, vamos lá. Ok, é chamado Oz Sinister. Oz Sinister. Oz, pelo que ele está dizendo aqui, até onde eu entendo, deve ser a abreviação em latim de óculos. Tipo, orbicularis oculi, né? Dos olhos. Óculos, que eu entendo. Oz, que ele está falando, que eu entendo, deve ser a abreviação de óculos. Que em latim, se eu não me engano, óculos significa olhos. Se eu não me engano, em latim. O editor vai confirmar essa pra gente. Sim, eu tenho um curso básico de latim. Oz Sinister. Você viu que eu perguntei pra ele, Tá, ele fala que essa técnica existe para detectar mentiras, se chama Oz Sinister. Como saber se o seu marido está mentindo? Fala isso não. Ok, é chamado Oz Sinister. Perceba que quando ele vai falar é chamado, ele faz uma microexpressão de medo ali. Está mentindo. Fala isso não. Ok, é chamado... Aqui, ó. Oz. Ele vai falar o nome da técnica, Oz. E aí você vê uma contração no A20 ali de forma bilateral. E ele faz o quê? Ele está olhando para o rosto do Danilo Gentili. E curiosamente, acontece justamente o contrário do que ele vai falar aqui. Ele está dando aqui um nome que eu nunca ouvi falar, Oz Sinister, para uma das variações ali, creio que seja uma variação das IQs, né? As pistas oculares, que já foram comprovadas como sendo a maior pseudociência da área da linguagem corporal para avaliar mentiras. Se você quiser ver um vídeo específico sobre isso, eu gravei com vários especialistas, coloquei a opinião de especialistas brasileiros e especialistas internacionais num vídeo de mais de 1 hora que desmente essa técnica para detectar mentiras. Então assim, o que ele vai falar é que a pessoa olha para baixo, não sei o que, mas olha, perceba bem, agora ele tá olhando diretamente pro Danilo, tá fazendo um gesto de pedinte, né, em linguagem corporal, no protocolo esse gesto pode ser associado ao gesto do pedinte, tá com uma microexpressão de medo. Isso aqui pode ser uma tentativa de persuasão, ele tá olhando pro rosto do Danilo Gentili, bem na hora que ele vai falar, o nome dessa técnica é Oz Sinister. O olhar
sustentado, né, prolongado, pode ser chamado de facial feedback. É uma estratégia, uma ferramenta de persuasão que às vezes alguém que está inseguro ou que está manipulando visa utilizar para checar se a pessoa está acreditando na história que eu estou contando, né, que eu estou tentando aqui fazer com que você compre. Tá, mas vamos ouvir aqui a teoria do Dr. Ray. Sinister. Oz Sinister. Você viu que eu perguntei para ele, você faz o jejum intermitente? Claro que não é possível tá tão seco assim na idade dele. Olha só, o Dr. Ray é mestre do sarcasmo. Então no homem é só um. Gente, é assim. Chega bem perto da pessoa, na mulher são 2 áreas, no homem é só um. Na mulher são 2 áreas para detectar mentiras e no homem é só um. Ai, Jesus. Vamos ver. Olha bem pro olho dele e pergunta, você faz o jejum intermitente? Se eles olham para a esquerda, tem que ser esquerda e para baixo. Vocês fazem assim, eles estão mentindo. Pergunta. É isso aí, pessoal. Pra que estudar? Pra que fazer vários cursos aí? Pra que vários livros e várias pesquisas? Olhou pra esquerda e pra baixo, mentiu. Simples assim. Cadê nossa amiga Betina? Galera, vamos continuar aqui. Ai, que sofrimento. Pro seu marido, você tem namorada? Se ele olha pra esquerda bem rapidinho, é chamado Oz, O-S, Sinister. Ó, vamos começar pelo básico aqui, gente. E de novo, eu não estou argumentando nada, até coloquei aí título desmascarar, mas eu não estou desmascarando nada, porque o próprio Dr. Ray não se coloca como especialista em linguagem corporal, em detecção de mentiras. O que eu estou confrontando é uma ideia que ele falou. Não estou falando sobre a pessoa dele, tá? Mas uma ideia aqui que ele colocou. Primeiro ele fala que é uma técnica infalível, e nós já vamos chegar lá e explicar por que isso não existe. Aliás, ele não fala infalível. Ele diz que é uma técnica para detectar mentiras. E eu já vou, de maneira lógica aqui, mostrar para você que isso não existe. Mas primeiro ponto, ele diz que ele fala que o nome da técnica é Oz Sinister. Olha, eu abri uma matéria aqui falando sobre o que eu encontrei na área da medicina. Eu fiz uma pesquisa sobre linguagem corporal, desonestidade. Oz Sinister, eu realmente não encontrei nada. O que eu encontrei aqui é sobre a prescrição de óculos, né, de lentes corretivas. E aí sim, falando de óculos dexter e óculos sinister, que é esquerdo, e dexter é direito, pegando no latim também. Não encontrei nada associado à área da desonestidade, fiz até uma pesquisa um pouco maior aqui, ó, Oz Sinister Lie Detection. O que sai pra gente aqui falando sobre eventos de sinistros, que é um sinistro jurídico, que a pessoa pode simular numa situação de seguro, né? Uma pessoa pode simular para a seguradora dela, para conseguir ser ressarcida, enfim. Mas eu não encontrei nada do que ele falou de técnica de detectar mentira. Se o cara olhou para a esquerda e para baixo, Oz Sinister, não encontrei nada. E ele fala ali, Oz Sinister, eu nunca ouvi falar mesmo, mas esse negócio de desviar o olhar para um lado e a pessoa mentiu, a gente já sabe da onde que vem. Isso está muito associado às pistas oculares, às pistas de acesso ocular. Que eu já falei, já cansei de falar sobre isso aqui. Não é um, não é dois, não são 3 artigos científicos que invalidam essa técnica. Essa técnica foi pesquisada ao longo dos anos e nunca teve validação científica na avaliação da desonestidade, tá? Eu estou falando apenas de detecção de mentiras, então ela nunca foi validada. Pelo extremo contrário, assim, citando por cima aqui, você tem The Direction of the Seat, do Aldrich, você tem Windows to the Soul, do Aldrich também, outro estudo, você tem aqui aquela meta-análise. São 3 estudos do Richard Wiseman, The Eyes Don't Have It. Então, assim, citando por alto, 3 estudos aqui que invalidam essa técnica. Mas vamos pegar o primeiro ponto. Ele vai lá e fala, olhou para a esquerda e para baixo. Mentiu. Até eu, que não sou formado em PNL e não tenho nenhuma formação em pistas oculares, se é que existe curso sobre isso, deve existir. Até eu, que não sou formado, sei que é o contrário. Que, na verdade, a pessoa olha para a direita, ao lado da fabricação, caso a pessoa não seja invertida. Essa é a teoria, que também não tem validação nenhuma. Mas a teoria é, se a pessoa olhar para a direita, e se ela não for invertida, né, se ela for organizada, a direita é o lado da criação, é o lado da fabricação, e a esquerda seria o lado associado à memória. Então, se a pessoa olhar para a direita, ela estaria mentindo. Tem até uma imagem que vocês devem estar vendo aí de um site chamado NLP World, que ele fala pra gente, né? O acesso para baixo e para a esquerda seria se lembrando ali do sinestésico, né? Essa é a teoria. Ou seja, se pegar a teoria que ele tá usando como base, que eu entendo que ele tá usando como base as pistas oculares, ele falou esquerda, mentiu, já tá errada, porque a esquerda não é o lado da mentira, segundo as pistas oculares. A esquerda seria o lado da lembrança, né? De ter acesso com o material ali de fato real. Mas se bem que essa teoria já não tem validação nenhuma, então qualquer coisa que ele fala tá errado, de qualquer forma. Então, pegando como base a teoria que eu espero, né, que eu imagino
imagino que ele esteja utilizando, porque eu nunca vi isso em um lugar nenhum, então eu imagino que ele esteja tirando daí, das pistas oculares. O lado esquerdo, como ele fala, não é o lado da mentira, e sim o lado direito. E agora, falando dessa teoria das pistas oculares, bom, já fiz um vídeo inteiro de 1 hora, não vou ficar batendo nessa tecla, mas citei aí 3 artigos básicos que vão te mostrar que essa técnica não funciona para avaliar desonestidade. Ah, Vitor, e se eu misturar pistas oculares com linguagem corporal, com avaliação da voz? Vamos lá. Por que você vai utilizar uma ferramenta que não tem validação junto com outras que são validadas? Essa ferramenta não é recomendada por profissionais de altíssimo nível na área da comunicação não verbal, a citar aqui de título de referência Albert Ridge, Richard Wiseman, Stan B. Walters, Pamela Meyer, todos profissionais gabaritados na área da avaliação da desonestidade, da avaliação não verbal e reiteram, para você não utilizar pistas oculares porque isso não vai te levar a nada. Então por que você vai misturar isso com técnicas validadas? Ai, Vitor, mas eu quero misturar, é mais informação. Então pensa o seguinte, de maneira bem didática. Pistas oculares. Informações que têm validação científica. Vamos fazer um paralelo. Imagina que tu vai fazer um bolo. Aí você coloca trigo, porque você sabe que as receitas de trigo você já viu várias vezes, é trigo, ovos, leite, açúcar. Aí você pega um ingrediente extra. Você fala assim, acho que eu vou colocar 2 colheres de estrume, só pra ver o que acontece. Só 2 colherzinhas, meu. É mais informação, é mais sabor ali. Só 2 colherzinhas de estrume. O que você acha que vai acontecer com o seu bolo? Se você acha que é válido utilizar pistas oculares, coma aí o seu bolo com estrume e seja feliz. De maneira resumida, não vale a pena utilizar essa técnica em colaboração com técnicas validadas, porque você pode macular ou enviesar a sua análise, por conta de um canal ali, de uma informação que não tem validação científica e não funciona para detectar mentiras. Mas, passemos aqui. Em seguida, vamos ver o que o Dr. Ray fala. Isso aqui, olhou pra esquerda, tá mentindo. Oh, que mancada. Esquerda pra baixo. Se a menina é muito boa atriz, eu fico olhando pra Amanda, não sei porquê. Se a menina é muito boa atriz, se ela tem aquelas... Se a menina é muito boa atriz... Aquelas marquinhas vermelhas no peito dela, as 3 marquinhas, ela tá mentindo. Se a menina tem aquelas 3 marquinhas vermelhas no peito dela, ela tá mentindo. Ok. Rezar pra nunca analisar alguém que já foi baleado no peito, então, né? Então é assim que o médico sabe. Por que é importante? 3 marquinhas como essa aí? Peito? Como que Se ela tem aqui, ó, aqui tá o decote dela. Se ela fica com aquelas 3 manchinhas vermelhas, ela tá mentindo. Cara. A menina é um pisca-pisca, né? Cara, o que eu posso dizer sobre isso? Eu estou falando sobre a detecção de mentiras, né? Sobre a fala dele. Não tô falando sobre a pessoa dele, mas é absurdo, cara, ouvir isso, sabe? É bem complicado. Depois a gente chega pra dar um treinamento numa delegacia de polícia, e aí você tem que passar por um processo de reeducar o cara, fazer ele tirar esses conhecimentos que não tem validação. Podem levar o cara pra uma questão até enviesada, até preconceituosa, por conta desse tipo de coisa, sabe? Às vezes, enfim, a pessoa viu uma figura de autoridade falando algo e acredita naquilo. Esse era o ponto. E eu entendo que o Dr. Ray não quis falar como uma autoridade em detectar mentiras. Ali ele deu a opinião dele, só que é bom deixar claro nessas situações, ó, gente, essa é a minha visão, não existe validação pro que eu tô falando, tá? Validação científica, eu tô dizendo o que funciona comigo no consultório. Enfim, eu, Vitor Santos, acho complicado fazer esse tipo de afirmação em rede nacional. Mas, vamos lá, vamos seguir aqui. 3 manchinhas vermelhas no peito. Bom, não preciso falar que não existe validação nenhuma para isso, né? O que eu acho que ele tá falando ali é do canal P, Psicofisiologia, que é um canal integrativo do protocolo SCANS, né? São 6 canais. O P, Psychophysiology, é o último canal do SCANS. E o que eu vejo ali no P, cara, aumento na temperatura corporal e a vermelhidão, né? A ruborização que aumenta em algumas partes do corpo. Agora, é muito específico, 3 manchinhas no peito, ficou vermelho, a pessoa mentiu. Cara, o complicado do canal P, a pessoa pode ficar um pouco mais vermelha e estar dissimulando? Pode, porque ela pode passar por alguns processos como ficar ansiosa durante a dissimulação e acabar hipervascularizando, acabar secretando hormônios como cortisol, catecolaminas, noradrenalina, epinefrina e por aí vai. Pode. Mas o complicado de você julgar pelo canal P, que é a psicofisiologia, que é assim, tudo vai interferir no seu canal P. Se eu for dissimular, minha pupila pode ter uma resposta, dilatar, contrair? Pode. Se eu ficar sexualmente excitado, minha pupila vai fazer a mesma coisa. Se eu ficar muito feliz, minha pupila vai fazer a mesma coisa. Se eu tomar um copão de cerveja, um álcool muito forte, uma bebida bem alcoólica, minha pupila vai ter as mesmas respostas. Então tudo acaba interferindo no canal P. É um canal que inclusive os pesquisadores falam para você tomar muito cuidado, tá certo? Que ele é um canal que sofre interferência direta de várias outras coisas. A vermelhidão da pele mesmo, você pode ficar vermelho de raiva, de vergonha, de medo. Você pode, no meio de uma crise de ansiedade, ficar extremamente vermelho. Você pode ficar vermelho porque você tá com dor em alguma parte do corpo.
Enfim, cara, é bem complicado falar do canal P como uma fonte segura para avaliar a desonestidade. Na minha opinião, o primeiro erro na fala do Dr. Ray é o seguinte: no homem é um sinal, na menina são 2 sinais. Para detectar mentira, não existe nenhum sinal, cara. Ah, Vitor, olhou pra cá, ou olhou pra lá, ou manchinha no peito. Cara, não existe. Se você conhece esse sinal da mentira matador, por favor, para o que você tá fazendo agora. Vai lá no artigo científico que existe esse sinal. Copia ele e cola aqui no comentário. Porque eu nunca ouvi falar de sinal da mentira. E não dá pra ficar maquiando, cara. Não dá pra, você tem que ser direto e falar, velho, não existe sinal da mentira, o que existe é avaliação, permutas, clusters. Mas enfim, o primeiro erro, na minha opinião, a fala dele é dizer que na mulher são 2 sinais da mentira e no homem é 1. Não existe sinal da mentira. Ponto. Cientificamente falando. E o segundo erro, na minha opinião também, e eu falo isso com respaldo científico, tranquilamente, é quando ele fala assim, no homem olhou pra mentira, mentiu. Ou, no caso da menina, além do olhar, né? Ou, se ficar as 3 manchinhas, mentiu. Então você vê que pega, né? Essa ideia é de pegar sempre um ponto. Olhou, mentiu. Ou, ficou vermelho no peito, mentiu. Então é sempre tentar pegar um ponto específico. E não existe isso, cara. Já foi comprovado cientificamente por N pesquisadores que um canal só, um único sinal, é muito inferior para avaliar a desonestidade. É muito inferior, tem uma precisão muito baixa do que quando você compara uma análise multicanal com um cluster e combinações de sinais. Se você quiser ver 2 artigos que falam especificamente sobre isso, sobre como pegar um único sinal de um único canal não funciona para detectar mentiras, eu vou te recomendar 2 artigos. O Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis, do professor Albert Frege, professor PhD em Psicologia emérito da Universidade da Pensilvânia, e o artigo Public Appeals, An Argument for Multi-Channel Analysis, do Cliff Lansley, da Emotional Intelligence Academy. Então são 2 artigos que mostram pra gente que não existe pegar um único sinal e falar que a pessoa tá mentindo, e muito menos sinal da mentira, tá certo? Tudo que você vai fazer de forma a avaliar a desonestidade tem que ser feito com prudência, tem que ser feito no contexto correto, especificamente no contexto high stakes, tem que se levar em conta o filtro ABC, Account Baseline Context, e precisa se buscar por multicanais, mais de uma informação e mais de um canal, tá certo? Do resto, Dr. Ray, pelo amor de Deus, não assusta a gente com essas informações, cara. Eu espero que, caso o Dr. Ray esteja assistindo, que ele não fique bravo, incomodado e que ele entenda o meu ponto como especialista da área da comunicação não verbal e especificamente da avaliação da desonestidade. Eu tenho que fazer um comentário contra esse tipo de técnica que é ensinada, de certa forma assim. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, eu te convido a assistir outros 2 vídeos que eu separei aqui sobre educação não verbal e também sobre detectar mentiras, esse termo super profano. Você pode clicar nesses 2 vídeos que estão aqui e estudar um pouco mais sobre a avaliação da desonestidade, até mesmo sobre linguagem corporal. Recomendo que você se inscreva no canal caso tenha gostado do vídeo, curta e compartilhe também. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!